Olá, meus caros nobres, inscritos, membros e amigos do canal Spook House, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo para uma segunda-feira, repleta de dúvidas, questionamentos, Tio Spooks, eu não entendo seus vídeos, me expliques. Dúvidas relacionadas aos vídeos publicados no canal. A gente tenta abordar o máximo, abranger o máximo de informação para todos vocês. E aí tem gente que reclama, né? Ai, como você é redundante, como você fala demais, como você é um... Dá vontade de falar pro cara. Por quê? Porque as pessoas têm graus de entendimento e aprendizado completamente diferentes. E nós temos que respeitar todo tipo de pessoa que aqui venha para obter o seu conhecimento. Lembrando que os vídeos não são somente para os inscritos do canal, mas sim para todos os membros de uma comunidade chamada YouTube. Então, as pessoas têm que ser menos egoístas e começar a entender melhor a necessidade dos outros. Para isso, nós temos, então, abrimos aqui a plataforma de Responder a los Scribes, uma playlist direcionada a dúvidas de pessoas que ainda permanecem e que todos têm o mesmo direito de resposta. Eu lembro uma vez que eu ia direto no templo budista e escutava as palestras dos lamas e tal, e muitas vezes eles eram repetitivos. Por quê? Porque nem todos que estão ali assistindo eram pessoas que frequentavam aquela comunidade, né, aquela sangha. Sempre tinham pessoas novas, e essas pessoas novas tinham por necessidade de continuar o seu nível de aprendizado. Então eu não tenho por que questionar, eu tenho que admirar, porque pessoas novas estão ali recebendo mais ensinamento, mesmo que seja redundante a mim, mas elas estão aprendendo cada vez mais e eu tenho que respeitar o tempo de cada ser humano. Então algumas perguntas acabam sendo repetitivas e eu acabo respondendo sempre a mesma coisa, mas porque essa pessoa não acompanha o canal e precisa ter algumas respostas às suas dúvidas. Assista a playlist desde o começo. Muitas pessoas não assistem. Eu vou fazer o quê? Aí já é um costume popular, né? A preguiça. Mas vamos lá. Vamos às perguntas de hoje, lembrando que são todas perguntas relacionadas aos vídeos e devem ser encaminhadas somente ao spookresponde@gmail.com. Não adianta me perguntar questões pessoais. Spook, o que eu vi em 1990 embaixo da minha cama? O senhor pode me dizer o que era? Não sei, não sou vidente! Já falei isso. Meu antivírus está enchendo os pacová aqui. Tá? Não sou vidente. Então, vamos nos limitar ao que eu posso atendê-los, tá? Fiz a barba. Gente, tá quente aqui pra dedéu. Gustavo Fischer. Boa noite, seus prox. Meu nome é Gustavo Iboro. Santa Catarina, sou católico e em um vídeo seu você falou que as criaturas têm ideia a tocar as pessoas quando estão dormindo. Eu tenho uma dúvida aí. É possível essas criaturas nos tocar quando estamos em oração? Pois isso acontece comigo na quarta-feira, sempre às 8 horas da noite, depois da novela. Eu estava orando com os olhos fechados e eu vi uma mulher muito magra com os cabelos brancos, dentes demais e unhas eram muito afiadas. Sua mão vinha em direção ao meu coração e senti uma pena no coração, as costas foram atacadas, agradeço o interessante seu trabalho. Gustavo, eu não sou vidente para predeterminar o que você viu, então, de novo, eu não acredito no que você viu, porque para ver esses seres, essas energias, nós temos que ter uma certa qualificação, então não adianta só achar que está vendo coisa, por isso que eu não analiso histórias de ninguém e nem confirmo o que as pessoas viram, tá? De novo, eu tenho 15 anos só de clarividência, mais 10, 12 anos em centro espírita como médium de incorporação, o que realmente já me dá uma credibilidade muito grande e segurança sobre o que eu estou vendo. Então, no seu caso, eu não posso predeterminar o que você viu, mas vamos nos limitar à sua questão. Entidades, seres ou qualquer tipo de energia pode se manifestar quando nós estamos orando? Sim, podem. E isso é um tema muito delicado, porque a gente vai entrar em muitos critérios, em uma linha muito tênue sobre o que é orar. A gente já publicou vários vídeos sobre oração aqui no canal, a entrega, a devoção, como se dá o processo e tudo mais, mas as pessoas não sabem orar, para começar.
Nós vivemos em um país onde a hipocrisia impera sobre aquela famosa oração Nissim Miojo, que é assim, em 3 minutos tá pronto, eu vou pra balada, entendeu? Que Deus nos ajude, Deus proteja, que Deus da cachaça me resguarde, é mais ou menos isso. O brasileiro não sabe orar, ele limita-se somente à sua falsa oração, mas isso é reflexo até da Idade Média. E eu vou explicar para você, pode ser que a resposta fique longa, mas eu acho que cabe a todo mundo entender o que está sendo colocado, e eu considero que quem assiste a playlist Respondendo aos Inscritos são pessoas privilegiadas, tá? Porque vão ter o que nós chamamos no budismo dessas pérolas ou tormas que nós entregamos, né? As termas que nós entregamos às pessoas. Na Idade Média, a igreja ela utilizou-se muito do poder de persuasão sobre seus fiéis. A igreja precisava de riqueza e terras para continuar seu processo de expansão na Europa. E uma das maneiras de conseguir esse tipo de coisa, claramente, foi impondo a condição da fé, da crença e da religiosidade sobre as pessoas. Se você não rezar, se você não pagar o dízimo, se você não ceder seus objetos e pertences pessoais à igreja, até mesmo animais, terras e tudo aquilo que lhe pertence, você vai estar fadado ao inferno e aí as crendices populares como o diabo, demônio, lobisomem, vampiro, os mortos-vivos vão bater na sua porta. Quem estuda história sabe exatamente que certos períodos a igreja foi criando histórias de terror e prolongando as mentiras para conseguir suas expansões ali. E fez isso em toda a Idade Média, até o dia que as pessoas cansaram dessa hipocrisia da igreja, começaram a perceber que era muito mais legal viver na linha tênue entre, vamos dizer assim, o anjinho bom e o anjinho mau. Então a prevaricação se fez na Idade Média. Então era legal ficar burlando as normas da igreja, porque se eu estou pagando alguma coisa, pelo menos eu vou usufruir. Vocês entenderam? Se eu estou pagando o dízimo para ter o perdão, pelo menos deixa eu pecar para ter o perdão. E foi isso que eles fizeram. A mesma prensa de Gutenberg, que fez a Bíblia, que imprimiu a Bíblia e distribuiu, foi a que fez também livros de maldizer. Maldizer eram os famosos teatros da época que fomentavam a ideia do diabo como se fosse algo legal, uma tentação que vale a pena. Tá? Então, as pessoas entraram nessa linha tênue. Então, para que eu vou orar se eu posso pagar para alguém fazer esse processo para mim? Ou seja, eu pago para a igreja me resguardar enquanto eu não preciso orar. Eu já estou pagando, terceirizando a minha fé. E isso se estende culturalmente desde a Idade Média até hoje. Poucas pessoas realmente dão a notoriedade à sua fé. E não precisa ir muito longe. Se você for ver os escândalos da Igreja Católica, os escândalos do Vaticano, os escândalos das igrejas evangélicas, basta você entrar no Google e escrever escândalos da Igreja Evangélica, você vai se assustar. Não precisa ir muito longe, né? Pessoas matam, roubam, usam drogas, tudo em nome de Deus. Então, para que eu vou orar? Para que Deus eu estou orando? Se o próprio pastor torna-se um pecador, faz lavagem de dinheiro, viaja com uma Bíblia rasgada para colocar dinheiro dentro, mata o marido realmente porque a separação é o pecado nos olhos de Deus, então eu mato o meu marido. E tudo isso afeta a crença da pessoa. Para que eu vou orar? Para quem eu estou orando? Para um Deus que age dessa maneira? Eu perco completamente minha fé e viro cético. E a pessoa tem razão. Então o ato de orar hoje, as pessoas fazem errado. Você vê, eu sou budista, pratico budismo, nenhuma outra crença realmente se sobrepõe àquilo que eu acredito hoje. Depois de 25 anos de escolhas e estudos, eu realmente visto a camisa do budismo hoje. As minhas orações no início da manhã são de 1h30. E isso que eu ainda posso fazer à tarde e à noite, tá? Também se estendendo a práticas de 1h, 1h30 por dia. Ou seja, eu levo mais ou menos 5 horas para fazer todo o processo de oração básico que eu considero bom para mim. Além de outros processos que eu posso ficar o dia inteiro fazendo práticas que não tem problema nenhum. A diversidade das práticas budistas permite esse tipo de coisa. O catolicismo não. O catolicismo, o cara, ele reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, acha que realmente está tudo limpo a barra e continua agindo errado na vida. E eu conheço pessoas que fazem isso, tá? E infelizmente é triste. Eu conheço pessoas que, por exemplo, isso eu vi acontecer, um puta de um hipócrita. O cara, durante anos, eu trabalhei numa corretora de valores, tá? E ele era instrutor
de uma das técnicas de terapias alternativas que eu conheci na época, e ele viu que eu trabalhava com bolsa de valores e começava a pedir dicas de mercado para investir o dinheiro. Só que assim, dentro da corretora que eu trabalhava, a gente tem um grupo de clientes que nós atendemos. O cara não era cliente, o cara era um scalper, ou seja, um aproveitador, um oportunista. E um dia meu diretor viu eu falando com ele no telefone, meu diretor chamou a atenção e falou: da próxima vez eu vou te demitir se você fizer isso. Aí eu falei pro cara, eu falei: ó, amigão, você tá me colocando numa saia justa, porque você tá pegando todas as minhas dicas de investimento e tá indo investir em outra corretora e não na minha. Ele falou: ah, a gente faz uma doação de dinheiro aí para um grupo de caridade e sua barra fica limpa. É sério, isso para mim chama-se hipocrisia religiosa. E claramente foi um motivo que eu olhei pro cara e falei: vá pra Punta del Este com Chaves. E nunca mais tive contato com esse hipócrita. Porque é feio, é muito feio esse tipo de coisa. Então, durante um processo real de entrega de oração, dentro de uma fé pura e verdadeira, o que é difícil ver hoje em dia, livre, obviamente, de muitos pecados, onde a pessoa está num processo de cozinhamento, né, de fritação ali das orações. Isso a gente vê muito em certas etapas de escolas esotéricas que ensinam a fazer esse processo maravilhosamente bem, tá? Você tem dois processos que acontecem contigo. Um processo é interno-externo e externo-interno, ok? Vamos entender. Isso que eu vou passar para vocês é muito legal. Externamente é mais fácil a gente falar. Externamente, todo tipo de manifestação, ou seja, obsessores podem aparecer. Por quê? Primeira coisa, quando você para um minuto de tudo que você está fazendo, esquece que você tem boleto para pagar, conta para pagar, que você tem problemas com o papai e com a mamãe, que você esqueceu de tirar o cocô do cachorro, da varanda, coisas desse tipo, entendeu? Que você tem uma vida absolutamente tranquila. Você para um minuto e você começa a fazer técnicas de respiração e começa o processo de oração de entrega. A sua mente, ela vai começar a ser direcionada a um princípio da sua fé. Então você vai apontar a sua consciência para o seu Criador, para o seu Deus, que não é o meu Deus, mas é o seu Deus, tá? Na hora que você começa a expandir essa consciência, as percepções ao seu redor começam a ficar um pouco mais sensíveis. Então as manifestações, não é manifestação de algo ser jogado contra você, não. Mas as manifestações, as percepções de que existe algo ao seu redor podem vir a ficar mais claras. Por que podem? Porque isso vai depender de cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma percepção a qual eu não posso assegurar se é verdadeira ou não. Mas acreditando que você esteja num processo correto, você vai ter certas percepções. E isso pode levar, sim, a certos seres do mundo espiritual ficarem curiosos sobre o que ocorre contigo e se fazerem um pouco mais presentes ao seu redor. Vamos supor que na sua casa tenham certos obsessores. Esses obsessores, eles podem ficar curiosos sobre o processo que você está fazendo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui em casa, por exemplo, eu faço sempre a abertura do altar budista. E o altar budista consiste em oferenda de água para certas consciências, não deuses, consciências. E um dia caiu uma gota de água no chão. Na hora que caiu uma gota de água no chão, apareceu uma criatura que está ligada ao que nós chamamos de obsessores dentro do budismo tibetano. Ele apareceu e disse: e essa água é minha? Ou seja, ele já estava espreitando ao redor, vendo o processo. Eles podem ver tranquilamente. Eu limpei e disse não. E aí, um outro dia, eu fiz uma oferenda de água para eles. Mas, de novo, tudo isso está dentro do budismo tibetano. Se você católico fizer isso, sinto muito, você está fazendo errado, você não sabe o procedimento, você não sabe nada. Tá? Então não façam nada disso na casa de vocês, se vocês não têm a devida iniciação, o devido conhecimento, não fazem parte do budismo tibetano, não façam esse tipo de coisa. Eu falo isso porque tem criança que adora fazer meleca. Internamente falando, o processo é extremamente delicado. E aí é difícil,
porque você vai ter que estar inserido dentro de uma religião que ensine isso, que não é o catolicismo, não é o judaísmo, tá? Estamos falando de religiões orientais. A Lilo está dormindo aqui. E escolas esotéricas ensinam esse processo, tá? Você vai começar a expurgar tudo aquilo que lhe faz mal. O que acontece? Quando você nasce de uma maneira mais pura. Só que nós somos influenciados por tudo aquilo que nos rodeia. Uma sociedade, regras da sociedade, leis de uma sociedade, costumes de uma sociedade. Você é bombardeado por milhões de opiniões de amigos, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, e você é bombardeado pela mídia. Então você vai sendo criado, constituído, mediante todas as informações que você recebe ao longo de todo o seu acesso que você tem de informação na vida, pessoas e meios de comunicação. Tudo isso vai transformando você e vai te moldando para uma nova estrutura, onde você vai ter pensamentos que são característicos de bom senso, de sim e não, acredito ou não acredito, desejo ou não desejo, aceito ou não aceito. Você vai criando, moldando os seus desejos, vontades e toda a sua psique, todo o seu eu, toda a sua estrutura. Muito bem. Só que, em certos momentos, certas condições vão sendo colocadas na sua vida e você vai abrindo brechas para coisas que você vai agindo errado. Então, às vezes, raiva, orgulho, ignorância, preconceito, o racismo, um monte de coisa vai começando a ser absorvido por você e você vai andando numas linhas tênues que você acaba aceitando certas coisas. E isso vai sujando você e vai criando uma energia muito ruim dentro de você. Essa energia ruim vai sendo um alicerce para moldar e mudar a sua estrutura ao longo de toda a sua vida. As referências que você teve errado. Então, por exemplo, a gente vê preconceito religioso no nosso país, o racismo no nosso país. O que leva uma pessoa, por exemplo, a ofender a crença do próximo? Porque elas são pessoas imundas. Essas pessoas imundas que, por exemplo, vêm no meu canal me ofender, querer me atacar, ofender a minha crença, são pessoas imundas. São pessoas sujas, porque elas já têm preconceito com relação ao próximo. Não aceitam que existe uma pessoa inteligente, capaz de contra-argumentar as idiotices que esses caras falam. E aí eles preferem vir destruir. Então, isso são pessoas imundas. Racismo. O racismo é a coisa mais podre que existe. Como é que você pode julgar e condenar uma pessoa que não se predetermina as suas condições de nascimento? Se cada um predeterminar a sua condição de nascimento, todo mundo ia querer nascer loiro, de olho azul, branco e filho de Bill Gates. Entende? Quer dizer, só para lhe dar um exemplo, porque nós não predeterminamos a condição, senão o mundo estaria repleto de Brad Pitts por aí, né? Seremos clones. E não é verdade. Não se pode julgar uma pessoa pela sua cor da pele, mas você pode julgar uma pessoa pela fragilidade do seu caráter e pelas suas atitudes ruins na vida, como matar e roubar. Agora, predeterminar por causa da cor da pele, isso é um preconceito monstruoso e quem faz isso é podre, é sujo e é repleto do quê? De bad energy, de lodo dentro de si. E aquilo vai afetando toda a estrutura da pessoa e vai agindo sobre suas emoções e sua mente. Quem assistiu Caça-Fantasmas 2, que tem aquele lodo Vigo, né, que fica pelo subterrâneo, é mais ou menos aquilo que fica dentro de você. Aquilo cria essa estrutura sua totalmente preconceituosa, homofóbica e todos os outros os fatores questionáveis sobre a sua existência. Em tese, o ser humano ele é completamente branco, branco no sentido de a mente branca, a mente clara, a mente sem interpretação, a mente vazia. Por isso que, por exemplo, existe uma meditação dentro do Zazen que você olha para uma parede branca. Por quê? Porque o branco ele é vazio de impressões. Você, quando olha o branco, você projeta o branco para sua mente. E não estou falando de branco
por causa de racismo. Não tem nada a ver, tá, gente? Eu estou só falando pela clareza, no sentido de a luz entrar e cegar completamente a pessoa dentro desses princípios de ignorância que nós criamos. Tudo bem? Menos, tá? Menos. Então, quando a mente ela torna-se pura, clara, vazia, sem nenhum propósito, você não gera interpretações. Quem gera interpretações é a sua mente. E quando a sua mente gera interpretações, ela causa um distúrbio, uma deturpação entre sim, não, gosto ou não gosto. Essa deturpação é um raciocínio que você tem dentro de uma das suas consciências que predetermina uma condição de interpretação e que leva à homofobia e leva ao racismo. Você entende? Quando você faz essa prática de oração, a prática real, verdadeira, pura, que as escolas esotéricas ensinam, ou mesmo o budismo ensina, você expurga essa energia. Você bota para fora essa energia. Então existem maneiras de fazer isso. E quando você bota para fora essa energia, você vai se defrontar com a parte mais podre que você possui. E isso muitos magísteres fazem. Mas poucos conseguem obter resultados bons. Isso eu faço há 20 anos, pra você ter uma ideia. Há 20 anos. É uma prática que eu faço mais ou menos um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias, tá? E isso não pode ser ensinado dessa maneira, não vai ser ensinado no meu canal. E se vocês querem aprender sobre isso, vocês vão ter que abrir mão da sua religião, o catolicismo ou o judaísmo, e vão ter que buscar as religiões que ensinam essas práticas. Isso é o sacrifício de vocês, tá? Infelizmente a vida é repleta de sacrifícios e vocês vão ter que abrir mão daquilo que vocês acham que são para buscar uma certeza que vocês querem ser. Isso é o fato. Obrigado. Larissa Larissa Torres. Olá, Spook, eu admiro muito o seu trabalho, ele me abriu muitos olhos. Minha dúvida é se... Sei que dizemos que temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas e tudo mais, mas quando o mundo espiritual está nos influenciando, seja no comportamento ou em vícios, não é injusto dizer que de fato temos o livre-arbítrio total na nossa vida? Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, você também há de morrer. Bom, você pensa deixar seus ensinamentos com limpeza de casas ou mesmo limpeza de corpo do indivíduo para alguém, digo, como de fato ensinar seu conhecimento antes de deixar esse plano? Gratidão. Bom, sua primeira pergunta foi questão de livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio é extremamente limitado e parcial. Vamos lá. Livre-arbítrio, eu quero uma Ferrari na minha porta agora. Não, não apareceu. O livre-arbítrio, ele é limitado pelos indivíduos. Então, vamos lá, você mora numa sociedade, essa sociedade tem regras, normas, preceitos e você tem que obedecer a tudo isso. Se você nasceu naquele país, você está meio que de comum acordo de todas aquelas regras. Caso contrário, tu pega as coisas e vai morar em outro lugar do mundo que tem as suas regras. Estados Unidos, cada estado tem normas e regras e diretrizes. As leis, elas são meio que diferentes em cada estado. Então, você não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele está inserido diretamente numa sociedade, né? Você só pode ir e vir de maneira limitada. Então, você quer pedir comida, você vai, liga e pede comida, a comida vem. Você pagou, beleza, seu livre-arbítrio se limita a isso. Você não vai pegar uma arma e sair matando pessoas porque você acha que são bandidos. Você vai pagar por isso, você vai preso. Então, seu livre-arbítrio foi cessado. Entende? Então, assim, por mais que você fale, existe o livre-arbítrio, mas pro lado ruim ou lado bom, não. Dentro do lado que seja de uma conduta ética correta numa sociedade, seu livre-arbítrio ele é limitado às práticas que aquela sociedade lhe impõe. De novo, se você quer ser um pistoleiro e viver à margem de, beleza, o seu livre-arbítrio não existe, você faz o que você quiser, terra de ninguém, sai matando todo mundo até você morrer. Então, seu livre-arbítrio também foi cessado, você deu o direito de outra pessoa lhe matar, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes e difíceis.
Fato é, estamos numa sociedade, existem normas, leis e regras, nós temos que obedecer tudo isso e nosso livre-arbítrio é extremamente limitado. Sobre a questão de deixar meus ensinamentos estão em mais de 1.400 vídeos publicados no canal e que vão ficar no YouTube enquanto a plataforma ainda existir para que vocês aprendam. Sobre as técnicas de limpeza de casas e tudo mais, não, isso nunca vai ser passado para ninguém. Eu já falei em vídeo. Eu me decepcionei muito com o que eu tenho visto hoje, com a banalidade da religião, com a banalidade da fé alheia, com a irresponsabilidade das pessoas. Durante 4 anos que eu possuo o canal, eu infelizmente vi muita coisa errada na internet. Eu vi pseudo pai de santo, ex-pastor macumbeiro que faz trabalho de amarração amorosa que não merece credibilidade nenhuma e que se um dia eu deixasse alguma coisa para alguém e ele pegasse isso, eu iria me matar de raiva no sentido realmente, porque eu não consigo ver pessoas agindo realmente de uma maneira tão ruim na vida, de maneira tão hipócrita dessa maneira, sabe? Eu já vi muito pai de santo mentiroso, eu já vi muito pseudo pastor evangélico que acha que realmente tudo é do demônio e condena todas as outras crenças, somente a dele é a melhor do mundo, somente o que ele fala é o melhor do mundo, sabe? Quer dizer, a gente vê toda essa hipocrisia, eu falo, não tem como, não tem. Esses caras, sim, são centenas, dezenas, milhares desses caras que estão por aí e que se apropriam de conhecimentos, conceitos e realmente coisas muito nobres e usam de uma maneira a explorar a fé alheia, a crença alheia e tentam tirar no máximo, que nem a igreja na Idade Média, escravizar as pessoas para viver em prol da grana delas. Eu conheci muitos instrutores espirituais na minha vida e um desses instrutores espirituais que chegou a divulgar alguns vídeos lá fora nos Estados Unidos, ele mandou recolher todos os livros. Não, me devolve tudo. Eu não quero mais, não quero. Porque as pessoas, elas não sabem nem orar, as pessoas não sabem nem o que é a Bíblia, as pessoas não sabem nem entender que a Bíblia é uma constituição de várias parábolas e que até precisa de uma faculdade de teologia para poder interpretar aquilo, mas as pessoas a partir de 12 anos de idade já sabem o que é a Bíblia e saem por aí prevaricando a crença dos outros. Imagina, tem cara que tem que fazer faculdade de teologia para entender o que está escrito lá, para fazer exegese de uma maneira correta dos livros sagrados e passam a vida estudando e vendo que não tem nada daquilo que as pessoas acreditam. Imagina ensinar uma técnica tão complexa dessa maneira e que as pessoas vão ver uma possibilidade de explorar financeiramente as pessoas, sabe? É o que um grande professor espiritual uma vez disse, um chinês, que aterrissou aqui no Brasil há 30 anos, 40 anos atrás. Ele olhou no aeroporto, ele pisou, ele olhou para o lugar e falou: cara, em um país onde as pessoas fazem, entre aspas, macumbaria, ok? Entre aspas, macumbaria, ou seja, joga maldizer um em cima do outro, fica fazendo trabalho de amarração amorosa um contra o outro, fica desejando o mal um contra o outro, não merece ter uma joia como essa que eu vou ensinar. O cara foi embora. Então, assim, enquanto nós vivemos numa sociedade hipócrita, religiosamente falando, isso daí não vai ser ensinado de jeito nenhum. Ao contrário, vai ser tudo devolvido diretamente à fonte onde eu peguei, entendeu? Eu sinto muito. Nosso país é preconceituoso religiosamente falando. Eu vivo sob ataque constante de pessoas que são evangélicos, pessoas que se dizem conhecedores da palavra de Cristo e tudo mais, e vêm profanar o meu canal todos os dias. Eu fico enlouquecido. Você vai lá e dá na cabeça do cara, mostra que o cara tá errado, e mesmo assim o cara se escalda. Sabe, eu fico doido, as pessoas não têm respeito, a gente está ensinando uma coisa tão nobre para as pessoas, mas a pessoa não quer saber, cara, você não fala da crença dele, ele, ó... Aí você recebe ali o cara falando que o Deus dele é superior ao budismo, ao Buda. Buda é uma consciência, não é uma pessoa, cara. Eu nunca vi, o cara é incapaz de entender o que é Buda. Eu fico doido, aí vem dizer que o Deus dele é superior à consciência búdica, olha a comparação. Então esse tipo de coisa não dá para continuar.
honestamente, eu saio. Eu saio. Vamos lá. Suzane Silva. Olá, Tio Spook. Você tinha dito que médium é aquele que já foi em centro espírita e trabalha espiritualidade. Mas você também disse que todo mundo é médium e fiquei confusa. Me explica. Claro, eu nunca disse que todo mundo é médium. Eu não sei. É um telefone sem fio. Ninguém é médium. Escrevam na parede da sua casa. Ninguém é médium. Ninguém. Escrevam, tá? Então, Suzane, todo dia de manhã você escreve na parede, você vai sentar e vai ler. Tio Spook falou que ninguém é médium. E decore essa frase. De 4 anos que eu tenho o canal, eu sempre falei, ninguém é médium. E eu vou explicar de novo, como já dito na playlist Mediunidade. Ela fez várias perguntas, eu vou destrinchar. O que significa a palavra mediunidade? Vamos lá. Mediunidade é uma palavra que determina uma pessoa, que designa as qualidades, habilidades de uma pessoa que trabalha e atua em centro espírita. Mediunidade tem no budismo? Não. Mediunidade tem no judaísmo? Não. Mediunidade tem no catolicismo? Não. Mediunidade tem no hinduísmo? Não. Mediunidade é uma palavra somente aplicada por espíritas e para espíritas em centro espírita. Espiritismo não existe no budismo, espiritismo não existe no hinduísmo, espiritismo não existe no jainismo, espiritismo não existe em nenhuma outra crença, somente em centros espíritas. Mediante a isso, se você vai no centro espírita, e eu fui médium de incorporação por 10 longos anos dentro de centros espíritas, trabalhei em muitos centros. Então o que acontece? Você vai no centro espírita e fala... Olá, me gostaria muito conhecer o centro espírita. Sim, por supuesto. Aí você entra lá, você vai ser atendido. Primeira coisa que eles falam é, vamos tomar um passe, vamos ver se você se familiariza com a casa, vamos ver se você está realmente mais tranquila, sem preconceitos. Então você vai tomar um passe magnético, você vai ser levado até uma livraria lá dentro, lá os famosos livros espíritas, aí você vai começar a comprar livros dos médiuns, livros dos espíritas, comprar os livros de Allan Kardec e começar os seus estudos dentro desta nobre e querida doutrina. Aí você vira para casa e fala, eu gostaria de começar os meus estudos aqui dentro. Oh, sim! Todo dia aqui nós temos palestras, sábado e domingo nós damos aulas e você vai começar a assistir aulas. Sábado, o dia inteiro assistindo aulas sobre o que é o espiritismo, como surgiu o espiritismo, o que são espíritos, e aí vai dentro da doutrina. Depois de 5 anos sentado, a bunda na cadeira e aprendendo ali, e você vai começar a fazer um trabalho de campo, ou seja, você vai trabalhar ali na assistência, vai trabalhar ali ajudando, auxiliando aquela casa. Você vai começar a aprender passe magnético, aí depois de passe magnético você vai para a sala de desobsessão, e com isso você vai se familiarizando mediante a sua maior sensibilidade a ser desenvolvida. Depois de ter todas essas habilidades desenvolvidas, o centro olha para você e fala, agora você pode trabalhar como médium. Oh, agora eu sou médium. Oh. Entenderam agora? Essa é a historinha de como se tornar médium num centro espírita. Você nasce com uma mera sensibilidade irrisória, um grãozinho de arroz que custa hoje 20 conto no supermercado. Depois disso, você vai começando a ampliar as suas percepções para um grau de percepção maior e melhor. E aí você tem que ser direcionado para algum lugar. Se você não direcionar essa sensibilidade para uma educação espiritual, ela não vai ser aprimorada. Ela vai ser limitada a somente um grãozinho de arroz, que será ali, limitada e mais nada. E aí, morreu a sua sensibilidade. Vocês entenderam? Eu acho que sim. Quando estamos tristes, pode vir um espírito para nos fazer mal? Claro, a gente já explicou isso em vários vídeos, Suzane.
Você é aquilo que você vibra. Se você vibra a tristeza, obviamente, toda a energia de tristeza vai se aproximar por um princípio de atração. E é isso que eu sempre falei nos meus vídeos e as pessoas não entendem. Acham que o princípio de polaridade, né, positivo e negativo, não. Você vai atrair similares, energias que são iguais, não opostas. Ou seja, se você está triste, você vai atrair a tristeza, porque você projeta uma forma de pensamento de tristeza e que vai atrair mais formas de pensamento de tristeza. Por isso que muita gente potencializa isso para uma depressão. Por quê? Porque ela vai potencializando cada vez mais a sua tristeza. Tem pessoas que não sabem o limite disso, tá? É verdade que espíritos podem tomar banho com a gente? Não, isso não existe, tá? De novo, vamos separar Hollywood do que é real. Espíritos não vão ver você fazendo cocô, não vão ficar vendo você fazendo xixi, não vão nem aplaudir você. O interesse dos espíritos é ficar em lugares onde eles primeiro possam observá-la sem ser notados, em lugares que as pessoas não trafegam. Primeira coisa, isso a gente já explicou em vídeo. Segundo, eles vão se conectar em você no momento em que você está em repouso. Por isso que os quartos, eles são grandes alvos dessas energias, ok? Espíritos sentem fome. Quando você se tornar um espírito, aí você vai saber, Suzane, porque essas perguntas não tem nexo. Espírito sente fome, espírito não sente nada. Se você for dar um tapa na cara de um espírito, ele vai sentir? Não vai, porque ele não tem sistema nervoso. Se ele não tem um sistema nervoso, ele não vai sentir essa dor, tá? Que nem você, se você tropeçar em algum lugar, você vai sentir dor. Então eles não sentem fome de comida, tá? O que eles vão ser atraídos é por princípios de energia. E eu recomendo que você assista o Spook Murder Houses, onde eu explico como se dá a atratividade em termos de energia, para certos tipos específicos de obsessores que vão se aproximar dos outros para poder utilizar essa energia. O resto eu não vou te responder porque, de novo, é pergunta à la a vidente da Sônia Abrão, tá? Tá? Então é isso. É complicado a sua pergunta aqui, Suzane. Você tem que assistir mais o canal, você tem que entender mais o que é passado nos vídeos. Não adianta assistir um vídeo e me mandar um monte de pergunta, porque nesse caso falta um pouco mais de educação espiritual que nós ensinamos em várias playlists. Na playlist Mediunidade, eu conto exatamente como se dá todo o processo de uma formação de mediunidade. Então eu vou pedir para você para que explore mais todo o conteúdo do canal, que interaja mais com essas playlists e que assista por diversas vezes os vídeos para que não deturpe o que eu falo. O próprio Siddhartha Gautama, que foi realmente o primeiro marco dentro do budismo, ele dizia, você pode me odiar, pode realmente detestar aquilo que eu falo, pode não concordar com nada, mas não deturpe aquilo que é ensinado. Aquilo que é ensinado, ele possui um conhecimento específico que lhe é dado. Se você deturpar isso, você está deturpando a fonte. Então, você me dizer que eu disse que todo mundo é médium é uma mentira. Sempre bati nessa tecla em todos os meus vídeos. Ninguém é médium. Médium é uma formação que se dá dentro de um centro espírita e mais nada. Limitem-se somente ao que é fornecido nos vídeos, ok? Aprendam, não deduzam, entendam, assistam, porque tudo aquilo que eu estou passando para vocês, ele tem um começo, um meio e um fim e é extremamente importante esse conhecimento. Bom, é isso. Falamos demais. Eu sei que me estendi muito na pergunta do seu Gustavo, mas é uma pergunta muito boa e realmente quem assistir esse Responder aos Inscritos vai receber um ensinamento a mais. Esse tipo de conhecimento não é fornecido dessa maneira. Estou dando como um bônus para as pessoas que realmente estão assistindo esses vídeos. A playlist Responder aos Inscritos é uma playlist que muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não assistem, então eu sinto muito, não estão recebendo o devido conhecimento. Mas é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por fazerem parte da família Spook House Casas Assombradas. A família está crescendo cada vez mais, eu fico muito agradecido por isso, muitíssimo obrigado. Novamente, os recados finais.
Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional. Leia-se tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais e aí sim as limpezas de casa e das áreas comerciais. Tudo isso solicitado em um único endereço de e-mail, ok? Não existe outra forma de contato que não seja e-mail, porque nós concentramos tudo em um único e-mail para que as pessoas não se percam, só por isso, tá? É o limpezadecasas@gmail.com, limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que todos os serviços eles são cobrados e feitos à distância, tendo em vista que nós realmente quase fomos assaltados indo na casa de uma pessoa desconhecida. Então, para evitar esses sustos, sequestros e coisas desse tipo, infelizmente nós não vamos mais na casa de ninguém, ok? Outro ponto, para aqueles que querem ajudar o canal a continuar crescendo, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo e você doa R$8 para que a gente possa continuar firmes e fortes aqui na plataforma. O outro é o PayPal, que tem um link aqui abaixo. Você copia esse link, joga no teu browser e aí você é direcionado por uma plataforma, qual você pode fazer uma doação de qualquer valor e nos ajuda muito aqui. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita informação, com muita coisa legal, com muitos objetos legais para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.